Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje eu pedi para o pessoal da análise trazer algumas informações que eu quero repassar para vocês, falando sobre o mercado aí de fundos imobiliários, que vem caindo bem nas últimas semanas, alguns fundos imobiliários caindo muito forte, né? Entender se é o momento de comprar, de vender, se ir para renda fixa, o que é interessante fazer nesse momento. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. E não esqueçam de deixar aqui nos comentários os fundos imobiliários que vocês queiram que nós comentemos aí nos próximos vídeos, tá? O que é importante primeiro a gente frisar, né, pessoal? Aqui nós temos a movimentação do IFIX, né, que vinha subindo bem em 2019 com a virada do ano para 2020, que tinha exageros mesmo, né? E nós tivemos a crise em 2020 do Covid, o mercado despencou e ficou lateralizado. Chegou a dar uma subida aqui do final do ano passado para cá e agora nós tivemos essa baixa aí das últimas semanas, né? Inclusive o IFIX está com uma baixa mensal de 4,13 e no ano está subindo em torno aí de 2%. A primeira questão que a gente sempre comenta, né, pessoal, que muita gente não quis comprar aqui porque ficou lateral, porque não subia. Aí depois que deu essa disparadinha que muita gente não quis comprar porque subiu e depois muita gente não quer comprar agora porque está caindo. Né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Tem que cuidar para não ficar enviesado dessa forma. E o fundo imobiliário, assim como os REITs, né, que são os primos americanos dos fundos imobiliários, são ótimas opções para quem gosta de imóveis. Tem os fundos de papel, sim, mas tem muito fundo de tijolo, de lajes corporativas, de shoppings, de hospital, de tanta coisa que tem interessante. Então, o perfil da pessoa é aquela pessoa que gosta de imóveis. Não gosta de imóveis, não investe em fundos imobiliários. Gosto de imóveis, investe em fundos imobiliários. Eu acho que dessa forma fica mais fácil aí da gente entender, né, esse movimento todo, tá? Logicamente, nem tudo que caiu é barato, né? Tem muito fundo imobiliário que não é interessante, tem os XP Macaé da vida, tem os monoativos, que a gente já comentou algumas vezes, mas tem muita coisa interessante sim. Até porque, como a gente vai ver daqui um pouco, o mercado melhorou bastante, os fundos melhoraram e nós não tivemos um aumento da cota, né? Então a cota subir 10, 15%, dependendo do fundo, não quer dizer nada. Ainda mais considerando que durante todo esse período ali, principalmente os FIIs aqui brasileiros, subiram muito pouco, né? Se a gente considerar ali desde 2019, do final do ano de 2019 para cá, daqui a pouco vão ser 3 anos aí de lateralidade dos fundos imobiliários. Tá? Eu lembro, né, pessoal, que nós temos várias estratégias de recomendações de longo prazo, de médio e curto prazo. As informações vão estar todas aqui na descrição, incluindo uma carteira de fundos imobiliários e REITs. Né? E vocês vão entender hoje o diferencial da nossa carteira. Né? Mesmo com essa baixa mensal do IFIX, a nossa carteira está subindo 2% no mês, porque ela tem uma boa diversificação, né? E tem também essa questão aí dos REITs americanos, que são fantásticos, tanto que a nossa carteira está nas máximas históricas, mesmo com a queda do IFIX, tem mais de 102% de retorno contra 30% do IFIX, e já está com um yield médio anual de 10,03%. Então vale a pena, as informações na descrição, vocês darem uma olhada e aproveitar também a Black Friday aí com os descontos de até 50% nas nossas assinaturas. Primeira coisa, né, pessoal, o mercado de fundos imobiliários é outro mercado. Hoje é uma indústria aí de quase 150 bilhões de reais, que é pequena quando a gente compara com os REITs americanos, né, que tem fundos, que tem REITs aí, que tem imóveis no mundo todo, tem uma quantidade gigantesca de imóveis, não tem como comparar o tamanho, e por isso é interessante também, além da possibilidade de ter essa receita, esses dividendos em dólar. Hoje já são mais de 7 milhões aqui de cotistas de fundos imobiliários, e a gente percebe aqui, né, pessoal, isso aqui é a soma do valor de mercado, especialmente de 2018 para cá, e a qualidade dos fundos é muito boa. Tem tranqueira? Tem, mas tem muita coisa boa, diferente daquele movimento que a gente teve lá em 2010, 2011, que não veio muita coisa boa para o mercado. E outra coisa diferente de outras crises, especialmente 2013 e 2014, é que a vacância não é alta hoje, né? E a gente tem, mesmo em cidades, a gente gosta muito do mercado de São Paulo, né? Aqui no Brasil, que é o melhor mercado, não tem por que inventar muita moda em relação a isso, né? Existe aquela questão de voo para qualidade. Então, mesmo com a economia se arrastando, né? Normalmente quem tem uma laje, aluga uma laje corporativa, uma sala,
sai lá dos bairros mais afastados de São Paulo, vai para outros mais próximos ali, onde o imóvel bem localizado sempre garante que, né, que a vacância vai ser baixa, né? Então é importante a gente pensar nisso. Mas o mercado é bem interessante, né? E o que acabou acontecendo, né, pessoal? A gente viu não só com os fundos imobiliários, mas viu também com as ações boas pagadoras de dividendos, né, e várias outras, que nós tivemos uma baixa das ações, uma baixa dos fundos imobiliários, ou que não subiram de 2019 para cá, a maioria não subiu, ao mesmo tempo que as receitas aumentaram, que a qualidade da carteira melhorou, que as gestões melhoraram. Então nós temos um yield elevado, né? Então a questão do preço ter se mantido foi importante para aumentar o yield. E quando a gente compara o yield do IFIX, é do IFIX, eu não estou nem falando do yield das ações dos FIIs específicos, que são até maior do que o IFIX. Mas o IFIX está com yield bem acima, né, das NTNs, que são as referências, né? Até porque boa parte dos contratos dos aluguéis são reajustados pela inflação, muitos já mudaram do IGPM para o IPCA, e historicamente tem essa correlação dos imóveis, né, andarem parecido aí com indicadores de inflação. Claro, tem imóveis que valorizam bem mais do que isso. Então, é um movimento bastante positivo. Claro que em momentos que o juro sobe, que a inflação sobe, isso deixa o mercado mais receoso, até porque aumenta a rentabilidade das taxas de renda fixa e muita gente faz aquele movimento de venda de fundos imobiliários ou que nem sabe por que está vendendo, sai vendendo a qualquer preço e vai aplicar em outra coisa. E como a liquidez não é grande dos fundos imobiliários, né, pessoal, a porta de saída é muito pequena, então sai todo mundo vendendo a qualquer preço, que foi um movimento que a gente viu especialmente agora nos fundos de recebíveis, né? Porque nós tivemos deflação, então os juros eles foram diminuídos no curto prazo, mas a gente não pode esquecer que aqueles fundos de CRI de papel que têm títulos atrelados à inflação, à medida que a gente tem uma baixa do juro futuro, que é o que estava acontecendo antes, os títulos eles valorizam, né? Então esse é um bom momento também para ter títulos de papel, FIIs de papel na carteira, porque se a inflação voltar a subir, né, a gente está com os papéis ali pagando boas taxas. Por outro lado, se a inflação continua arrefecendo e se a gente tem um ajuste dos juros, que agora está bem conturbado em função dessa questão da transição do governo, PEC de gastos, enfim, mas que são questões de curto prazo, não anulam a validade do mercado imobiliário no longo prazo, especialmente o mercado de São Paulo, aqui no Brasil, né? A gente vai ter os títulos valorizando fora os imóveis, né, pessoal? Então, assim, tem muita oportunidade. Tá? A gente já comentou algumas vezes sobre o segmento de shoppings, que está muito barato. A gente tem uma vantagem que, historicamente, o setor de shopping é muito resiliente, é o que tem a menor vacância quando a gente fala de construção civil, é o segmento que tem a menor taxa de inadimplência, especialmente aqueles shoppings que são bem localizados. E como a economia tá capengando, né, como diz o outro, a gente não vai ter nos próximos anos um grande lançamento de shoppings como nós tivemos em 2011, 2013 até 2014. Né? Isso deixa aqueles shoppings que já estão bem localizados e que dificilmente teriam um concorrente próximo, mas que poderiam ter, alguns deles, com menos chance ainda de ter algum tipo de concorrência. E a gente não pode esquecer, né, pessoal, que um fundo imobiliário é um imóvel. Né? Então a gente conseguir comprar, por exemplo, shoppings muito bem localizados, né, e que muitos deles, não só as ações e os fundos imobiliários operam abaixo do valor patrimonial, e existe uma possibilidade desse patrimônio, que é o imóvel, valorizar, é uma ótima oportunidade. Né? Claro que eu tenho que ter um pouquinho de paciência, porque pode ter essa lateralidade aí por mais tempo. Os de logística, a mesma coisa, né, pessoal? A gente pega alguns segmentos como agro, vai continuar crescendo, e o e-commerce, né? Agora, só na Black Friday, agora aumentou mais de 90% as vendas de e-commerce, tá? Por quê, pessoal? Porque mesmo que o varejo não cresça, o e-commerce vai crescer. A gente já comentou algumas vezes a respeito disso. A América Latina vai ser o lugar do mundo onde percentualmente o e-commerce mais vai crescer. E a vantagem desses galpões de logística, claro que eles têm que ser bem localizados, a gente tem que ver os contratos, é que o tempo de construção é mais rápido, né? Então a gente consegue aproveitar mais no curto prazo essas vantagens. Lajes corporativas, como eu falei, muita oportunidade. E REITs também, né, pessoal? Vamos ter renda em dólar, não tem por que investir só no Brasil.
A gente comenta muito a respeito disso, né? Uma das vantagens não só dessa carteira aqui que a gente tem das outras é que ter investimentos no exterior acabam deixando a nossa carteira muito mais segura, com menos volatilidade e com muito mais rentabilidade, que é o que a gente vem apresentando. Lembrando que a nossa carteira ali com 10 minutos por mês, vocês conseguem manter ela atualizada. Ela não é uma carteira de giro, não é para ficar mudando a todo tempo, bem pelo contrário, é uma carteira fundamentalista de longo prazo, além da possibilidade de ter, claro, os dividendos em dólar, que é a moeda forte, vai continuar sendo a moeda forte por muito tempo. Fundos de papéis, a mesma coisa, esses fundos que são atrelados à inflação, especialmente que caíram, são boas oportunidades de compra. E claro, né, pessoal, cuidado com os fundos de papéis, porque caso os juros subam mais, caso a economia piore, tem sim fundos de CRIs aí que tem muito risco, né? Mesmo fundos bons, eventualmente tem um atraso de pagamento ou tem um default num pedacinho da carteira. Isso é normal. Dá problema em fundos de CRI é normal. Talvez os da Kinea que dá um pouco, mas todos os outros, um pedacinho da carteira em algum momento dá problema. Isso não é problema desde que não aconteça num pedaço grande da carteira. Então a gente cuida muito em relação a isso. E não adianta correr só para isso, né, pessoal? Vamos diversificar, vamos ter a carteira diversificada e cuidado também com esses FIIs mais novos, que não tem histórico, que às vezes fica dinheiro parado, que a gente não conhece o gestor. E como eu falei, ter perfil, né, pessoal? Que é gostar de investir em imóveis. É uma boa oportunidade. Sobre essa questão de migrar tudo para renda fixa, a gente não entende que faz sentido, porque uma coisa não concorre com a outra, né? A gente tem boas aplicações de renda fixa da mesma forma que a gente tem boas aplicações em fundos imobiliários. Esse aqui é o exemplo, é o exemplo da nossa carteira diversificada moderada, né? Ela tem fundos imobiliários e tem renda fixa também. E renda fixa também está pagando bem. Por exemplo, nós temos aqui um produto de debêntures, fora os títulos públicos, enfim, mas que é uma recomendação nossa que pouca gente no mercado recomenda, que pagou um yield de 1,39 agora em novembro, né, livre de imposto de renda. E se a gente vender o título com ganho de capital, não tem imposto de renda também, porque é debênture incentivada. Uma carteira super diversificada, né, a gente está com um ganho super interessante. Hoje é quase 26%, 26 não, desculpa, são 20... tá nessa parte que em torno de 20% da carteira tá nessa parte aí desses títulos privados, né, pessoal? Então tem muita oportunidade. Não precisa vender fundo imobiliário para comprar renda fixa nem vice-versa. A gente pode ter as duas coisas, porque taxa boa é o que não falta nesse momento, mas, né, cuidado com os pré-fixados na parte de renda fixa, porque se o juro subir mais, a gente pode deixar de ganhar dinheiro, tá certo? Todas as informações estão aqui na descrição, né, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem nos contatar, mandem um e-mail para a gente, contato@capitalismo.com.br, nos chamem no WhatsApp, mandem um áudio, uma mensagem, né, que com certeza a gente pode auxiliar vocês a terem melhores retornos, tanto na parte de fundos imobiliários, quanto na parte de renda fixa, de ações e assim por diante. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!